Olá, eu sou o Marcos Valério XR, no dia 4 de março de 2021, e no vídeo sobre quarta teoria política que publiquei dia 22 de fevereiro, ficou de fora um aspecto extremamente importante do assunto. Eu tive que deixar de fora porque o vídeo ficou muito grande, ficou com meia hora exatamente, eu decidi terminar naquele momento, e também porque eu já desenvolvi esse assunto num outro vídeo bem mais antigo, no vídeo Existe Progresso Social, um vídeo de 21 de agosto de 2018. E é exatamente esse o tema que ficou de fora, a noção de progresso, que é amplamente rejeitada pelo Alexander Dugin e a quarta teoria política em geral. Nesse meu vídeo mais antigo, eu questionei exatamente a nossa percepção de um progresso, primeiro no sentido social, de que as coisas vão se aperfeiçoando, vão melhorando, vão evoluindo em direção a algo, mas que algo é esse? O que significa você falar em progresso social? E eu fiz uma analogia com a questão do próprio progresso científico-tecnológico, demonstrando que mesmo nessa seara científico-tecnológica, que é bem mais objetiva, parece bem mais clara, ainda é possível apontar problemas na ideia de um progresso constante. E quanto mais na ideia de uma questão de progresso social. E quando se fala em progresso social, o pessoal pensa, geralmente, ultimamente tem pensado, no sentido de liberação de costumes, num tipo de progresso cultural, né? Em especial onde você permite aborto, permite casamento homossexual, tem toda essa liberação de costumes, liberação sexual, essa questão de transexualidade, e isso é visto como uma espécie de progresso. A questão que coloco, tanto nesse quanto em qualquer sentido, é o que significa esse progresso, porque o progresso só faz sentido se for em direção a algo muito específico. Por exemplo, se nós estamos dizendo que nós devemos evoluir para uma sociedade onde não haja distinção praticamente nenhuma entre os gêneros, a sexualidade tem que ser total e completamente livre, e assim, você pode dizer que nós estamos progredindo na direção disso. Mas por que isso é considerado progresso em relação a alguma outra coisa? Por que nós não poderíamos estar progredindo no sentido de uma sociedade mais conservadora, de papéis de gênero mais rígidos, por exemplo? Porque, de um ponto de vista histórico, isso faria até mais sentido, uma vez que a própria noção de civilização se baseou em vários aspectos na repressão dessa sexualidade. Isso tanto de um ponto de vista freudiano, quanto do ponto de vista do próprio Marx e Engels. É o que se pode ver, por exemplo, na Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, que o livro póstumo de Marx, que eu pessoalmente tenho sérias dúvidas que o Marx publicaria em vida, mas o Engels publicou. E se você for observar ali, apesar de ter lançar as bases do pensamento feminista do futuro, também fica claro que ali o avanço material da sociedade, esse desenvolvimento pressupôs esse controle da sexualidade. E em que sentido, então, qual é a ideia de progresso que se tem? O Alexander Dugin, no próprio livro Quarta Teoria Política, ele faz a absoluta questão de deixar claro que não acredita de forma alguma nessa noção de progresso que surge na modernidade. Antes de falar nisso, gostaria de retornar esse meu vídeo mais antigo e dizer que eu problematizei, inclusive, essa questão do progresso tecnológico, né? Porque é muito comum um discurso de senso comum de que nós estamos avançando cada vez mais rápido em avanços científicos e tecnológicos. Isso é mentira. Simplesmente falso. Mas ainda digo uma coisa mais interessante. Uma pessoa rica hoje, que mora no Rio de Janeiro e quer ir para Paris, quanto tempo ela demora para conseguir chegar, mesmo ela sendo rica? Ora, no mínimo 12 horas de viagem de voo. Mesmo que você tenha grana de ter jato em particular. Quanto tempo levava na década de 70? Metade do tempo. Porque você tinha um avião supersônico que ia de Rio para Paris e outros locais. Era o Concorde. Existia em vários outros rotas comerciais por aí. Não existe mais. Ou seja, hoje mesmo uma pessoa que tenha muita grana não consegue ir para outros países em voos que antigamente iam muito mais rápidos num avião comercial supersônico e deixou de não estar mais em operação. Aí você me explica, o que aconteceu? Por que houve esse retrocesso? O Concorde era muito caro, de fato, muito dispendioso. Mas por que nós não conseguimos progredir, aperfeiçoar mais para manter ele em operação? Isso é um exemplo de um retrocesso tecnológico escancarado que nós tivemos. E o Concorde deixou de funcionar em 70, começo de 80 mais ou menos. Aí para você ver que não é assim que nós estamos progredindo
cada vez mais rápidos. Bobagem. Isso nos próprios carros a gente nota isso. Nossos carros são mais econômicos, em algumas um pouco mais econômicos, um pouco mais seguros, tem algumas tecnologias de GPS, mas eles não são mais rápidos, mais potentes há muito tempo. Então isso tem uma certa estagnação aí. O que a nossa geração, que eu experimentei um progresso fantástico, é isso que nós estamos fazendo aqui agora, telecomunicações. Telecomunicações, especialmente pessoais, avançado fabulosamente nessas últimas décadas. Mas uma série de outras coisas, como produção de energia, transporte, até mesmo sistemas de construção civil, tem sido mesmo aí há 60, 70 anos, até mais. Então está relativamente estagnado. As viagens à Lua foram na década de 60, de 70, nunca mais se foi. Tudo bem, não tem muito motivo para ir. Estão tentando retomar agora um programa espacial para Marte. Mas você vê que isso é bobagem dizer que nós temos um progresso cada vez mais rápido e nós temos até mesmo alguns retrocessos. Eu vou citar um caso aqui que é especialmente curioso. Dá uma olhada nestas imagens aqui. Isto são imagens daqui de Brasília da década de 70. Elas foram feitas pelo meu pai, numa câmera de vídeo Super 8. Essas imagens têm aí quase 50 anos, mais de 40. Olha só que coisa interessante. Uma das coisas mais divertidas que a gente fazia nos projetores de Super 8 nessa época era isso aqui, ó. Assistir as coisas acontecendo ao contrário. Agora, faz o seguinte, pega o seu vídeo player, pega qualquer vídeo aí que você tenha e tenta fazer isso. Tenta tocar um vídeo qualquer ao contrário, no seu computador moderninho aí, no seu laptop, no seu celular. Vê se você consegue. Isso não tem, não consegue. Um recurso manjado que qualquer moleque fazia num Super 8 antigamente, você não consegue fazer hoje no seu computador. Já era difícil de fazer no VHS, apesar que ainda dava. O VHS ainda colocava lá o rewind e você assistia acelerado para trás. Mas esse aqui, para eu fazer essa inversão, eu tive que utilizar um programa de edição de vídeo, um After Effects. Porque por algum motivo bizarro, nós criamos uma tecnologia de reprodução de vídeo que, por mais superior que seja em termos de resolução, de definição, de preservação, curiosamente não tem esse recurso. Um exemplo bobo de que algumas coisas vão se perdendo com o tempo, não porque nós não tenhamos capacidade de fazer, surgem algumas dificuldades sim. Existe uma dificuldade técnica para fazer isso num vídeo digital, mas ela poderia ser superada, mas não houve interesse. Mas assim, na prática, o que acontece é que nós perdemos sim alguns recursos com o tempo. A tecnologia não avança de uma forma linear, estável, muito menos numa progressão geométrica, como o pessoal gosta de dizer. Não funciona assim. O progresso ele é inconstante. Isso mesmo nesse sentido, apesar de ser um fator objetivo que no montante histórico nós temos sim, uma superioridade tecnológica e científica evidente, isso não está em discussão, não é esse ponto. A questão é como é que funciona esse ritmo de progresso e ele não é absoluto, ele tem série de lacunas. Pode apostar que você perdeu-se técnicas de diversas coisas mais antigas que poderiam estar funcionando até hoje, até melhor, mas nós fomos abandonando. Então o progresso nem no sentido técnico, científico, material, nem nesse sentido, ele é linear, ele é constante, ele é perfeito. Não, na verdade ele é cíclico, ele tem altos e baixos, ele tem fragmentações, ele pode se perder em alguns momentos. Se é assim, nesse sentido, imagina no sentido social. Imagina no sentido sociocultural. O sentido sociocultural é óbvio que ele não é constante, ele é muito mais irregular e é muito mais indefinido. Porque mesmo no sentido científico-tecnológico, o progresso, para fazer pleno sentido, você tem que associá-lo a alguma coisa clara onde você quer chegar. Sim, se você tem um objetivo claro onde você quer chegar, você pode falar sim em progresso, mas qual que é esse objetivo? Essa foi a pergunta que eu deixei em aberto no meu vídeo sobre progresso social, que é o vídeo 52. Né? Eu não respondi essa pergunta. Em 31 de julho de 2020, eu gravei um vídeo chamado A Extinção das Mulheres. Eu fiz aquela observação, naquela reflexão que se os objetivos do feminismo fossem plenamente cumpridos na sua estrutura básica de tirar a mulher totalmente do fardo reprodutivo e remover completamente a questão da objetificação sexual, o resultado fatal seria o fim das mulheres
em si, porque você teria reprodução artificial não dependendo de mulher de jeito nenhum, então você não precisaria ter do aparelho reprodutor feminino, você poderia simplesmente ter um banco de esperma e ou até um método mais sofisticado de clonagem totalmente automatizado, e você não teria motivo para ter sensualidade. Então, não haveria nenhum motivo prático para existir o corpo feminino como nós o conhecemos. Seria muito melhor uma população de humanos cuja estrutura corpórea seria muito mais próxima do corpo masculino em geral, né? Também teria necessidade de ter um pênis, né? Poderia ter um pênis pequeno, mas para facilitar, urinar, essas coisas, mas também não seria exatamente homem, mas seria muito mais parecido com homens do que com mulheres. Talvez, acidentalmente, alguns autores de ficção científica mais antigos, que antes dessa tendência de maior igualdade de gêneros, que colocaram várias mulheres nas suas previsões futuristas, né? Talvez os autores mais antigos que viam homens no futuro, talvez eles estivessem mais certos nessa questão for nessa direção. Mas esse é o ponto. Se o nosso objetivo for esse, estamos objetivando uma sociedade absolutamente assexuada, liberta da reprodução natural. Então, sim, nós podemos dizer que nós estamos fazendo progressos em direção a essa sociedade. Nós podemos ver todas essas pautas feministas, inclusive as pautas de transexualidade, como uma espécie de engenharia social que vão mais ou menos nesse sentido. Mas você tem que ter uma noção clara do que você quer atingir. Pois bem, o Alexander Dugin, na quarta teoria política, ele também tem uma visão de qual é a melhor sociedade para nós desenvolvermos, né? E é uma sociedade mais conservadora, mais tradicionalista, sem abrir mão dos avanços tecnológicos. Alguns chegam a falar de um retrofuturismo, um arqueofuturismo, umas coisas nesse sentido, uma revolução conservadora. Mas é que está o detalhe, se você tem um projeto claro, e você está dando passos na direção desse projeto, você também pode falar que está progredindo em relação a alguma coisa. Você não pode falar no sentido absoluto, cósmico, que deseja um progresso, não, mas no sentido relativo pode ser falado. E aqui está a grande sacada. A crítica do Dugin está mais nesse sentido desse progresso mais absoluto, né? Mas você também pode, dependendo do modo como as coisas são colocadas, fazer uma observação a respeito de progressos relativos. Qual que é a noção de progresso que nós podemos falar, por exemplo, do globalismo, essa noção? Poderia ser essa que eu já coloquei, né, da extinção do sexo, da sexualidade. Mas se você tem um projeto de um globalismo, do capitalismo global, de capitalismo assumir total e completamente o controle do planeta. Que não está nem perto disso. Por incrível que pareça, muita gente fala que não, que venceu, que não está assim, a situação ainda está muito aquém disso. E nesse sentido, mas estaria havendo progressos importantes na direção do seu objetivo final, que estão sendo agora desafiados por projetos concorrentes, né? Mas, agora pensa bem, já do ponto de vista marxista, por que alguns podem pensar em termos de progresso? Porque podem estar achando que nós estamos indo mais próximos do socialismo, depois com vistas ao comunismo utópico. Então eles podem pensar nesse sentido em termos de progresso. O que é curioso, né? Porque de uma certa forma, se você globaliza totalmente o capitalismo, se o sistema de produção capitalista realmente conseguisse controlar o mundo inteiro, na verdade seria uma espécie de pré-requisito para o projeto de revolução socialista, né? Porque aí sim você poderia também globalizar o movimento operário e na direção desse projeto futuro, apesar de que o avanço tecnológico desafia essa percepção, né? Mas o ponto é que você tem que ter uma noção clara do que você quer, de que objetivo você quer chegar, para você poder falar em progresso nesse sentido. Mas no sentido mais absoluto, aí a gente já tem que prestar atenção na grande ruptura entre Ocidente e Oriente, que é uma coisa que vai ser sempre um problema, que eu acho que quando a gente pensa em termos eurasianos, do próprio Dugin mesmo, Dugin é um russo, né? Não podemos esquecer isso. Ele não tem uma mentalidade tipicamente ocidental, não é à toa que ele rejeita totalmente a nossa noção de modernidade, que é ocidental. Os orientais não absorveram nunca essa noção de modernidade que nós temos. E essa noção de modernidade é, sim, pautada por essa questão do progresso. Surgiu do iluminismo essa noção de que nós estaríamos indo em direção a algo. Veja só, um fato bastante curioso é que a gente tem que ter sempre em mente que os hemisférios oriental e ocidental, né? Como sempre, isso é muito mais fácil de entender quando a gente percebe as tradições religiosas mais profundas, né? No Oriente sempre predominou uma noção cíclica de natureza, de universo,
de um universo que não tem exatamente uma escatologia final. Ele está circulando. No hinduísmo, você tem essa noção muito clara dos dias de Brahman. Eles têm uma visão de ciclo de universo de mais de 400 bilhões de anos. E que nós estaríamos passando por um processo cíclico que, sim, tem um momento aparentemente final, uma catarse final, que é o Mahapralaya hindu, mas depois ele volta para o começo e reinicia. Noção que foi mantida no budismo, a questão do samsara, das 108 voltas na roda das encarnações. Então, apesar de ter assim, alguns momentos catárticos, né, tem essas noções das idades de ouro, prata, bronze e ferro, mas depois volta para a idade de ouro. Então tem sempre essa noção dessa coisa assim circular. E no Ocidente predominou uma noção mais linear, que é você pensar em termos de tem uma gênese, aí tem a história do mundo e tem um apocalipse, tem um fim dos tempos. Então a gente pensa mais em termos lineares. É claro que você pode extrapolar e dizer que essa linearidade é apenas uma parte de um ciclo maior, mas há uma forte rejeição das tradições ocidentais em aceitar isso. Por exemplo, um dos motivos pelo qual eu nunca abracei a teologia cristã na sua íntegra é porque ela tem alguns elementos que eu não consigo ver que façam sentido de uma forma linear. Para mim, achar que ela tem um pleno sentido, totalmente filosófico mesmo, além de teológico, você teria que incorporar pelo menos a noção de aniquilacionismo e de apocatástasis. O que é? Aniquilacionismo é a ideia de que os condenados não vão ficar no inferno eternamente, eles vão ser desintegrados em algum momento, vão deixar de existir. E a apocatástase é a doutrina da restauração do universo à sua ordem original. Ora, se você pensa dessa forma, você poderia simplesmente pegar aquela história toda e colocá-la num ciclo e considerar que ela é apenas parte de um ciclo infinito. Ou seja, se aproximaria às visões ocidental e oriental. Mas eu penso que, inclusive, um dos motivos porque há uma rejeição tão grande a essas doutrinas, a apocatástase também é chamada de origenismo, né? Doutrina de Orígenes de Alexandria, é porque ela poderia aproximar de uma visão oriental que tem uma noção totalmente diferente, né? Além disso, eu me consideraria uma espécie de arianista no sentido cristão. Arianismo é a doutrina de que Jesus Cristo não é exatamente o Deus encarnado, é apenas um ser humano extremamente iluminado, o maior de todos os seres humanos, mas ainda assim humano, né? É uma coisa que foi muito disputada no começo da história do cristianismo e decidiu-se pela doutrina da encarnação divina tardiamente, né? Depois consolidando o cristianismo. Eu, de uma certa forma, eu só abraçaria o cristianismo mais plenamente com esses elementos, arianismo, aniquilacionismo, apocatástase. E não sei, também tem problemas com a noção de trindade. São questões mais filosóficas. Mas, enfim, fechando esse ponto, o fato é que existe uma distinção significativa na percepção oriental e ocidental de uma história mais ampla. Os ocidentais são mais lineares, os orientais são mais cíclicos. E, nesse sentido, a nossa visão ocidental tem mais facilidade de aceitar essa noção de progresso em direção a algo, porque, de uma certa forma, meio que já está embutido, até porque tem essa noção de uma escatologia, né? Então, nós poderíamos falar que poderíamos estar progredindo, porque estamos cada vez mais próximos do fim dos tempos, do retorno de Cristo, independente do que esteja acontecendo. Então tende a ser mais fácil, mas por uma visão mais oriental, que percebe a história como um ciclo infinito, onde as coisas vão sempre se repetindo, essa noção é menos intuitiva. É óbvio que estamos no mundo, os orientais também têm uma percepção de que as coisas vão mudando, eles também têm seus projetos, eles também podem falar em progresso. Mas é só para deixar muito claro que é mais fácil para o oriental rejeitar essa noção de progresso de uma forma generalizada. É mais fácil para o Dugin fazer isso, para a gente nem tanto. Mas é preciso ser questionado, de fato. O que nós entendemos como esse progresso? Veja só, até do ponto de vista tecnológico, nós, beleza, estamos avançando, podemos gerar cada vez mais energia, máquinas mais sofisticadas, mas e se a gente tiver uma noção de progresso que temos que atingir o objetivo do mínimo impacto ambiental possível? Então toda a nossa história recente é retrocesso dramático, né? Se a gente tiver um objetivo desses. E muita gente tem pensado nesse sentido. Então teremos que desenvolver outras formas
de tecnologia ou abandonar a nossa própria tecnologia? É uma coisa complicada. E, curiosamente, existe uma noção muito forte de que a tecnologia ela tem esse pressuposto do consumo de energia. Por exemplo, existe um astrofísico russo, um tal de Nikolai Kardashev, que propôs uma escala de mensuração de desenvolvimento tecnológico, sim, com uma visão mais de ficção científica, né? Curiosamente um russo. E ele propôs que você deveria medir ou estimar o avanço de uma civilização pela quantidade de energia que ela consegue utilizar. Então nós estaríamos ainda no tipo 1, porque nós conseguimos utilizar apenas uma abrangência limitada de energia. Então, nessa tipo 1, é uma civilização capaz de aproveitar toda a energia potencial de um planeta, no caso a nossa Terra, né? Uma civilização de tipo 2 seria capaz de aproveitar toda a energia potencial de uma estrela, uma tipo 3, toda a energia potencial de uma galáxia. Aí depois teve uma redefinição, reclassificou o tipo 1 como tipo 0, aí depois acrescentou um tipo 4, que era toda a energia do universo, depois a ideia de um universo de um multiverso, das dimensões, um negócio assim. Mas veja só que curiosa essa percepção. Há uma noção de progresso aí que, curiosamente, coloca todo o nosso progresso atual num nível único, sem sequer saber se é possível os níveis posteriores. Eu sempre fui crítico dessa escala. Mas o interessante é notar que a noção que é o consumo cada vez maior de energia, quando a gente poderia perfeitamente pensar que não, a gente deveria considerar tecnologias mais avançadas, que as tecnologias mais econômicas, que consomem menos energia. E hoje, por exemplo, nós fazemos muitas coisas melhores com menos energia. Olha a nossa iluminação, a iluminação LED, que tem um altíssimo desempenho e consome bem menos energia que a iluminação anterior. Vai dizer que então nós regredimos nesse sentido? Não, nós otimizamos o aproveitamento de energia. E talvez, quem sabe, civilizações bem mais avançadas que a nossa, de repente, até gastam menos energia do que a gente. Assim, esse parênteses é só para você observar que tem que ter muito claro o que você entende por progresso, qual é o objetivo, o que você postula. Se eu, por exemplo, for tentar desenvolver uma escala dessas, de mensuração tecnológica, até para efeitos de ficção científica, para você classificar as civilizações mais avançadas que as outras, a minha tendência é pensar de outra forma, pensar na capacidade de promover transformações na natureza. Né? Se estaríamos num nível ainda onde nós passamos uma fase pré-histórica, onde nós conseguíamos fazer manipulações simples, por exemplo, amarrar uma coisa na outra, lascar uma pedra. Depois veio a metalurgia, depois veio a indústria química, a manipulação nuclear. Então nós estaríamos mais ou menos num nível 4 ou 5. Até vir futuramente recursos mais sofisticados capazes de transmutar materiais de uma forma mais avançada, às vezes até criar ouro, criar outros tipos de materiais mais sofisticados, e transformações de uma forma generalizada. Mas bem, eu já comecei a viajar muito porque é difícil falar em progresso sem pensar nesse sentido de ficção científica. Né? Mas a questão é essa, vamos tentar voltar um pouco. A quarta teoria política tem essa rejeição à noção de um progresso universal, assim, que é senso comum da modernidade. Senso comum da modernidade por quê? Porque o liberalismo já tinha essa noção, ele tem um projeto de um homem universal que é o indivíduo. E você pode inferir que tem essa noção de uma declaração universal dos direitos, originalmente era do homem, no sentido do homem mesmo, né? Tanto que vinha Mary Wollstonecraft, né, para fazer, não, mas tem a mulher também, né, filha? Então ela deu essa pequena corrigida na noção. A Mary Wollstonecraft, que é uma feminista dessa época, ela, inclusive ela é mãe da Mary Shelley, né, que é a autora do Frankenstein. Então você tem essa noção de um homem universal. Tem um projeto intrínseco no liberalismo de, entre aspas, né, libertar o homem de todas as coisas que dificultam a sua individualidade. É uma noção extremamente ingênua de indivíduo, mas a própria noção de um globalismo nesse sentido, mesmo essa política globalista do capital internacional que nós pensamos, pensa isso, atomizar todos os indivíduos, desconectá-los de suas raízes, de suas tradições, de suas culturas, onde, na verdade, todos eles estariam unidos basicamente pelo mercado, pelos ideais do consumo, da produção puramente física, material, das ideologias de um sistema dominante, que evidentemente seria nada capitalista global. Tem essa noção. Mas o socialismo e a noção marxista também tem um projeto de sociedade global, que é o comunismo utópico universal. É um pouco mais difícil falar do projeto global da terceira teoria, né, do terceiro paradigma teórico, que seria as noções da fraternidade, que envolve o nacionalismo, envolveu o nazismo, envolve qualquer forma de desenvolvimentismo mais autóctone dos povos, assim, né?
Mas você pode falar perfeitamente numa multipolaridade também, que já está intrínseco aí, preferencialmente é uma guerra perpétua, né? Porque o problema dos nacionalismos, eles tendem a gerar mais tensões entre os países. Mas você pode pensar num projeto final também de um mundo totalmente pautado por nacionalismos distintos que ficam lá negociando, ficam lá convivendo, e fatalmente vai haver tensões aqui e ali, que é mais ou menos o que sempre foi, né? É como eu coloquei, de uma certa forma, quando você vai evoluindo entre as teorias políticas, parece que você vai voltando mais para a realidade, né? A mais alienada de todas é o liberalismo, que acredita em indivíduo. Que eu tenho o meu vídeo aí sobre individualismo, o vídeo 205, publicado em 11 de fevereiro, que inclusive eu precisei publicar primeiro, antes de publicar o vídeo de quarta teoria política, porque para observar que é extremamente ingênua essa noção de indivíduo. Já quando você passa para um modelo socialista, eles pelo menos são coletivistas, então eles resgatam uma noção que já é mais tradicional na humanidade, que é o coletivo, que a humanidade sempre evoluiu, sempre se viu de forma coletiva. Só que ele tem essa ingenuidade de gerar um coletivo global também, né, que, na questão da classe. E já os nacionalistas já são um pouco mais próximos da realidade, mas ainda estendem demais o seu agente histórico, né, para uma nação ou para uma raça inteira que ainda é muito grande. E a quarta teoria tem essa vantagem de restringir mais um grupo para uma coisa mais real, né, que aqueles grupos orgânicos, que infelizmente vai usar aquele termo Dasein, lá, que mais complica do que esclarece, mas você trazer para grupos mais orgânicos, de modo que mesmo numa nação, num país inteiro, você tem que reconhecer várias organicidades diferentes que vão ter que conviver entre si. E na realidade sempre foi assim. A questão é saber reconhecer isso e tentar otimizar isso, né? Aí quando você vê essa questão dessa forma, você nota cada vez mais uma perenidade na história, porque você vê que não tem como você romper muito essa estrutura. Ela tem sido assim desde sempre. A questão é como que você administra isso para você estar mais conectado, mais harmonizado com recursos tecnológicos mais avançados, né? Que é uma preocupação muito grande que eu tenho. Porque uma coisa é você ter tribos vivendo com tecnologia na Idade da Pedra dessa forma. Outra coisa é você ter essa mesma estrutura mental, nesse caso é um mindset, né? É um termo em inglês, é até mais preciso. Mas esse pessoal, todo mundo com arma nuclear, arma química, aí é mais complicado. Porque se você... Por sorte, digam o que quiser dessa estrutura moderna, democrática, liberal, mas pelo menos do século XX para cá, nós nunca tivemos uma guerra entre dois países que se reconhecem democracias liberais. Sabe? A gente teve, na verdade, uma guerra do liberalismo contra outras formas. Não que eu não estou justificando, por favor, mas pelo menos existe um certo pacto assim, um pouco mais cauteloso. Ou você poderia também dizer que nós nunca tivemos uma guerra entre duas nações com poderio nuclear plenamente desenvolvido. Né? Foi sempre de uma nação com poderio nuclear que poderia ter utilizado, mas nem precisou utilizar porque tem recursos suficientes para vencer por formas convencionais. Outra forma de ver também. Mas, de qualquer modo, é muito problemático um dia haver duas nações entrando em conflito, um conflito sério mesmo, essas duas nações com equipamentos, com armamentos de destruição massiva, que poderiam ser utilizados em algum momento. O estrago é muito grande, porque o universo é fundamentalmente entrópico, e isso não vai mudar. A nossa capacidade de destruir é sempre maior que a nossa capacidade de construir. Absolutamente inegável que, no sentido de progresso, nossas armas progrediram. Elas são muitíssimo mais poderosas do que já foram antes. Apesar de também que esse progresso também deu uma parada lá na década de 60, né, que a bomba mais poderosa produzida, a Tsar Bomb, também foi lá. Mas pode retomar e desenvolver armas mais poderosas ainda. E nossos sistemas defensivos não evoluem exatamente no mesmo ritmo. Nós não conseguiríamos construir tão mais rápido quanto nós conseguimos destruir tão mais rápido. Isso é auto-evidente, não devia nem estar falando nisso. Então tem essa dificuldade. Então essa preocupação é essa, você ter recursos tecnológicos muito avançados, recursos de destruição muito sofisticados, não só nucleares, mas também recursos bacteriológicos e químicos, e na mão de mentalidades cuja tradicionalidade não inspira muita confiança, especialmente quando o pessoal que tem uma visão mais escatológica e religiosa, que acreditam num fim do mundo e o pior, acreditam que comemoram grandes tragédias porque acreditam que nós estamos chegando ao fim dos tempos, porque Jesus está voltando, e os piores nesse sentido são os neocons. Nos Estados Unidos você tem, inclusive, figuras aí
em escalão de poder, às vezes declarando coisas bizarras. De, não, mas Jesus está voltando, então a gente não precisa se preocupar com essas questões aí, não. Ou seja, eu lembro que eu vi quando as Torres Gêmeas desabaram, eu vi gente comemorando, né? Nem porque eu estava com raiva com os Estados Unidos, não, mas é porque, pô, o fim dos tempos está chegando. Você vê o grau de perigo, esse pessoal milenarista, né? Quiliasta, eles não tem um vídeo sobre milenarismo, né? Devia ter, sobre essas noções, essas visões, assim, sebastianísticas, essas coisas que o pessoal tem de um fim do mundo próximo, que tá se... Eu falei um pouco sobre isso quando falei sobre Bolsonaro, eles têm, o pessoal, o bolsonarismo tem um pouco dessa visão. Para você ver o grau de perigo. Imagina esse pessoal com arma nuclear, né? Foi sempre a minha preocupação a respeito desse choque de civilizações que passou a se falar muito depois do 11 de setembro, né? Porque nós estaríamos fugindo da bipolaridade comunismo e capitalismo, da polaridade uma civilização que nessa época o pessoal tinha cara de pau de dizer judaico-cristã, já falei que também é uma besteira, mas a civilização na verdade seria secular, mas o pessoal colocava como cristã contra uma civilização islâmica. E os dois com arsenais nucleares e os dois com essa visão meio escatológica, né? Porque pelo menos comunistas e capitalistas, ou socialistas, se você preferir, eles, sendo materialistas, eles estavam preocupados em manter o mundo mais ou menos como ele é. Não havia nenhum interesse em destruir o planeta inteiro. Nunca teve. Sinceramente, depois da crise dos mísseis cubanos, houve até um certo pacto ali. Eu acho que a gente nunca mais teve risco de uma guerra nuclear. Mas imagina esse mesmo poderio destrutivo na mão de gente com essa visão mais apocalíptica, o risco que a gente corre. Então essas coisas me preocupam, sim. Aí no caso, tentando finalizar aqui, porque já ficando muito longo também, a quarta teoria política, ao resgatar uma noção mais tradicionalista, ela nos aproxima mais dessa organicidade natural da espécie humana. Nós nos organizamos em grupos menores, pode dizer em tribos, né, etnias, que dependendo das condições materiais, sociomateriais, elas vão expandir ou regredir. Quando a civilização está muito estável, está tudo prosperando, a tendência é esses grupos ficarem mais harmônicos e se expandindo, uma convivência melhor. Mas quando a coisa degringola, a tendência é eles irem se fechando, né? E surgirem mais hostilidades entre os grupos. E nessas situações mais deterioradas, os riscos de destruição são maiores. Curiosamente, antes que alguém pense que isso pode ser usado como uma defesa da mentalidade ocidental, da mentalidade liberal, que pelo menos pareceu tentar abranger uma conexão maior no sentido único, é preciso observar que todas essas guerras que nós tivemos, pelo menos a partir da Segunda Guerra Mundial, sua grande maioria promovida pelo imperialismo americano, todas elas tiveram como objetivo tentar expandir a esfera de influência capitalista. Por isso que eu acho até uma canalice esse negócio de ficar dizendo comunismo matou tantos, não sei o que lá, porque essa baboseira que você está simplesmente atribuindo a um sistema de pensamento a quantidade de mortes que envolveram aquele universo que ele colocou. Mas se você for fazer isso, você pode pôr na conta todas as guerras posteriores dos Estados Unidos, então teriam que ser também as mortes colocando na conta do capitalismo. E não é muito menos não, se fazer a conta direitinho. Mas depois faço um vídeo sobre isso também, que é outra questão que tem que ser apresentada. Mas a princípio não, eu não acredito que dê para você atribuir uma taxa de letalidade para um sistema de pensamento, nem dizer o cristianismo matou mais que o cristianismo, também não penso dessa forma. Acho que a situação não é tão simplista assim. Mas existe essa preocupação de que você tentar resgatar um tradicionalismo seja um pouco mais arriscado também. Que para você ter uma civilização mais segura, que tem recursos tecnológicos muito avançados, inclusive recursos de destruição, você teria que fazer uma mudança estrutural para que ela possa lidar melhor com esses recursos e evitar que recursos como esses sejam disponíveis para mentalidades tribais. Então isso é uma questão que tem que ser colocada assim. Mas pessoalmente eu não vejo isso com muita preocupação não, porque de um ponto de vista mais quarto teórico, pelo menos 3,5, né, como eu costumo me referir, você, ao assumir que existe esse risco, já é um passo significativo. Você tratar a espécie humana mais ou menos de acordo com a sua natureza tende a ser mais seguro do que achar que ela pode dar um passo muito maior do que si própria, rumo a uma noção de um ser humano universal que a gente não consegue sustentar também. Então tem essa ambiguidade. Às vezes a gente tenta pensar numa civilização
global, humana, compartilhando os valores, achando que isso vai ser mais seguro. Isso faz, né, dar um nó na cabeça de todo mundo e o pessoal acaba pirando aí, fazendo a coisa pior. Então, mas a situação não está solucionada, a gente tem que questionar isso ainda. Isso é um dos motivos também, porque tem que ficar sempre aberto a novas perspectivas. É um dos motivos pelo qual, na minha proposta quarto-teórica, eu tentei chegar sim numa ideia de humanidade no sentido universal, que é uma coisa que é criticada também pela quarta teoria política, pelo pessoal da dissidência, mas eu ainda faço uma defesa dessa noção mais abstrata de humanidade, apesar de que num sentido diferente do que se faz por aí. Mas para não me alongar muito, também não vou tocar nisso aqui. O objetivo desse vídeo foi mais fazer esse complemento sobre essa questão da crítica do progresso, que pode fazer de várias formas, inclusive tem vários outros aspectos a ser colocados aí. Mas e também está ficando muito longo, né? Então já totalizando tudo aí já vai dar mais de 1 hora de vídeo só sobre esse assunto. E provavelmente não vai se esgotar. Mas só para finalizar, resumir, tem esse problema, a questão do progresso, e você pensar o progresso é uma coisa bastante complexa, levanta muitas questões. E não vou nem entrar agora no tempo que eu tinha até pensado em abordar também nesse vídeo, que é sobre o progressismo, né? Que é a noção de progressismo que está baseada nisso, mas que não necessariamente pensa dessa forma, às vezes tem alguns outros elementos que tem que ser analisada também, né? Tem que ser pensada. Mas eu vou deixar isso para uma próxima oportunidade, esse vídeo vai ficar sendo só sobre progresso mesmo, depois posteriormente a gente investiga essa questão do progressismo. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 4 de março de 2021. Obrigado pela sua atenção.